Estenda sua mão em direção ao pastor Kleber agora. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Kleber, porque ele ouve ao Senhor e ele se dispõe a compartilhar o coração do Senhor conosco. E eu oro para que ele seja capacitado agora. Em nome de Jesus, que haja um fluir do Teu Espírito Santo vindo do alto agora e enchendo ele com uma nova porção. Deus, revigora o físico, revigora, Senhor, as energias do Teu Filho e que, Senhor, aquilo que Ele fluir aqui sobre as nossas vidas seja águas vivas, correndo direto do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, gente. Queridos, eu podia continuar esse louvor com o próprio tema do louvor sendo a mensagem. Não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Eu queria que você que trouxe a palavra do Senhor, já fosse abrindo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e não nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que alguém podia confiar na carne, e algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele começa passando uma lista de coisas que ele poderia se gloriar na carne. Coisas que traziam prazer para ele. Eu quero falar que todos nós buscamos coisas que nos faz sentir bem, coisas que a gente faz sentido para nós, que nos dá orgulho de ter, de viver essas coisas, de conquistar essas coisas. Todos nós buscamos coisas que nos dão prazer. Dentro da cultura da época do apóstolo Paulo, uma cultura religiosa, uma cultura onde aqueles que dominavam a nação, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei, doutores. E nós vemos que dentro dessa cultura religiosa, onde desde os 5 anos de idade, o judeu aprendia todo o Torá, e ele depois tinha que decorar todo esse Torá, tinha que interpretar todo esse Torá. Com 10 anos de idade ele conhecia toda a lei. E nós vemos que o apóstolo
Paulo ele fala assim: dentro da minha cultura, eu nasci da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreu dos hebreus, eu fui fariseu, a religião mais ortodoxa, mais rigorosa da sua época. Ele falou, segundo aquilo que estava na lei, eu fui irrepreensível. E quando ele fala do histórico dele, ele fala que ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel. O Gamaliel, naquela época, era o mestre, o doutor da lei, mais conhecido, mais honrado da sua época. E quando ele fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele está falando o seguinte: eu era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, queridos, nós vemos que até quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes iam decidir alguma coisa, eles perguntavam para Gamaliel, porque era o doutor mais justo, mais coerente da sua época. E nós vemos que, quando fala que o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, fala que o apóstolo Paulo foi discípulo de Gamaliel. E o discípulo não era discípulo porque ele queria ser discípulo. Não era o discípulo que escolhia o seu mestre, mas era o mestre que escolhia o seu discípulo. Presta atenção aqui. O apóstolo Paulo foi escolhido para ser um homem que ia seguir os passos de Gamaliel. O mestre da lei, ele escolhia pouquíssimas pessoas para serem discípulos. Porque o discípulo tinha uma conotação daquele que está andando atrás da poeira, das sandálias do seu mestre. E o apóstolo Paulo foi escolhido, e fala que ele foi criado. Quer dizer, ele teve uma vida longa, porque foi escolhido dentre todos. Com esse currículo, o apóstolo Paulo lhe fala aqui: se alguém pode se gloriar na carne, muito mais eu. Se alguém pode se sentir bem, orgulhoso por algumas coisas que tem, que fez sentido na sua vida, muito mais eu. Eu, na minha geração, eu fui o cara que tive o melhor lugar, a melhor posição, o melhor discipulador, o melhor mestre. Eu fui fariseu, eu fui irrepreensível segundo a lei, eu era o cara. E eu quero falar para você que todos nós buscamos as coisas para a gente se sentir bem, para a gente se sentir bem conosco mesmo. E coisas que às vezes não são coisas ilícitas, mas coisas que vão nos dar prazer. Todo mundo se arruma porque quer se sentir bem consigo mesmo, não é verdade, gente? Se arruma, corta o cabelo, faz alguma coisinha diferente, põe uma roupa maneira, porque a gente cuida do corpo, alguns, né? Outros fazem que nem eu, começam a engordar, mas vou emagrecer, viu, gente? Em nome de Jesus. A esposa diz amém. Mas a gente busca coisas para se sentir bem. Às vezes é a beleza física, às vezes é um currículo, às vezes é um trabalho, às vezes são as amizades que a gente busca, são coisas que nos dão orgulho de alguns amigos que nós temos, da família. Conhecimento, algumas expertises que a gente acaba adquirindo com conhecimento, para se sentir bem conosco mesmo. Eu tenho conhecimento disso, daquilo do outro. Nós buscamos coisas para ficarmos bem conosco, para a gente se sentir bem na nossa carne. O curso que nós fazemos, o currículo que nós temos, adquirir alguma coisa. Então nós procuramos essas coisas. E o apóstolo Paulo procurou essas coisas. Ele procurou as coisas lícitas da sua época, que poderiam trazer sentido, prazer e orgulho à sua existência. E nós procuramos tantas coisas. Mas teve um dia que o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação do conhecimento de Jesus. E quando ele entrou num local de colisão com Cristo, a hora que ele recebeu uma trombada do conhecimento de Jesus, ele abriu mão de todas as coisas. Ele falou assim: eu perdi tudo, eu abri mão de tudo,
por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Foi algo tão excelente que, para mim, o que eu tinha, o que eu me gabava, o que eu me sentia bem, se tornou esterco, se tornou lixo. O que para mim era algo que brilhava diante dos homens e diante de mim mesmo, se tornou algo que não chamava mais a minha atenção. Ser um fariseu, ser um discípulo de Gamaliel, não se tornou para mim coisa nenhuma, coisa vã. O que era importante para mim, deixou de ser importante. O que para mim era algo que eu me gloriava, se tornou agora esterco, por causa do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar que essas coisas davam prazer. Nós temos muitas coisas que nos dão prazer, queridos. Mas eu quero desafiar você que não importa o preço do perfume que você vai quebrar, a presença dele vale mais. Não importa o que ele vai pedir para você, a presença dele vale mais. Não importa o que ele está te chamando a fazer, a presença dele vale mais. E eu quero desafiar você nessa noite a desejar ter uma colisão do tamanho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não teve uma experiência, ele teve inúmeras experiências. Ele quis mais daquilo que ele estava conhecendo, aquilo que foi sendo revelado para ele. Porque ele não falava de um conhecimento teórico, mas de um conhecimento empírico, um conhecimento experimental. Eu perdi tudo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. As coisas que tinham prazer para mim, eu coloquei na balança. E o prazer de Jesus é infinitamente maior do que o prazer das coisas que me davam prazer. Eu quero falar para você que muitas vezes a gente começa a ter coisas que nos dão prazer, e a gente começa a se apegar nessas coisas. Nós achamos que essas coisas são soluções para nós. Nós achamos que um relacionamento, só uma família, só um dinheiro, são soluções para nós. Ser uma pessoa inteligente, com um currículo bom, ter um dinheiro, são coisas que vão nos dar significado. Mas eu quero falar para você que existe algo infinitamente maior, com um prazer infinitamente maior, e Deus está querendo conquistar o teu coração. Porque o apóstolo Paulo falou assim: eu agora prossigo para conquistar aquilo que me conquistou. Eu corro atrás daquilo que me tocou. E agora eu abro mão de tudo. Se alguma coisa entrou na frente de Jesus, se alguma coisa estava sendo um tropeço para o meu andar com Jesus, eu abro mão, eu quebro o perfume, eu quebro aquilo que era de valor para mim, eu entrego o meu Isaac, mas eu quero aquilo que de verdade me dá valor, aquilo que de verdade me traz sentido e me traz prazer. Porque quando ele fala, eu podia me gloriar, ele está falando, eu tinha prazer carnal nessas coisas. Mas Jesus dá um prazer carnal, não só espiritual, carnal, maior para você. E eu quero falar que Jesus, ele chama o apóstolo Paulo para uma brincadeira de pega-pega. E o tema da mensagem é o pega-pega de Jesus. O pega-pega é a brincadeira que todo mundo conhece. Mas Jesus, ele chega e toca em mim, toca em você. E ele pergunta, você gostou? Agora me pegue. Corre atrás de mim. Daí ele vem e te dá um beijo. E fala, você gostou? Agora corre atrás de mim. Ele vem e te dá um abraço. Ele fala, você gostou? Agora corre atrás de mim. Ele vem e te carrega no colo e fala, você gostou? Agora corre atrás de mim. Ele vem e te segura, te empresta o ombro e fica agarrado com você horas e horas. E fala, você gostou?
agora corre atrás de mim. Ele pega você caído, Ele te levanta, devolve para você dignidade e fala: você gostou disso? Agora corre atrás de mim. Esse é o pega-pega de Jesus. É um ciclo viciante, que você experimenta algo dele e você começa a abrir mão de coisas para experimentar algo maior dele. E aí você experimenta algo maior dele, aí você vai abrindo mão de outras coisas para experimentar algo maior dele, e assim por diante. Você vai experimentando dele e vai abrindo mão de coisas para experimentar mais dele. É um ciclo viciante, uma brincadeira de pega-pega, que vai chegar uma hora que você vai falar: eu não tenho mais controle de nada, eu não vou me aferrar mais a nada, eu não vou segurar mais nada, porque tudo para mim não tem sentido. A única coisa que eu quero é conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero conhecimento do Senhor Jesus. Nós achamos que o nosso controle vai resolver alguma coisa. A gente acha que tem controle das coisas. A gente é tão bobinho que a gente acha que tem controle. Controle dos outros, controle da sua própria vida, controle. Você não tem controle de nada. Você não tem controle de nada. A fome por controle é uma coisa que Adão teve quando quis ser independente de Deus. Mas esse controle que Adão quis é um controle ilusório, que não existe. Por isso que a gente tem que aprender que a gente não tem controle de nada, e nós temos que abrir mão de tudo pelo conhecimento de Jesus, e entrar nesse pega-pega com Deus. Deus está te chamando para uma revelação maior de Jesus. Chegou o tempo onde você vai começar a abrir mão de coisas e mais coisas, não porque Deus quer que você seja um masoquista, um infeliz, mas Ele tem uma proposta melhor, Ele tem uma alegria maior, Ele tem um prazer maior, Ele tem uma história melhor, Ele tem experiências maiores, que vão conquistar o teu coração. Mas Ele quer que você entenda que tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz, tudo que Ele se revela, é para chamar a tua atenção para o pega-pega. Eu lembro que cada vez que eu adorava o Senhor, mesmo quando eu não era um cristão, eu gostava do louvor, e eu sentia a presença de Deus, e eu era apaixonado pelo louvor. Não me convertia, mas gostava de cantar os hinos evangélicos, porque de alguma maneira aquilo trazia um prazer. E eu lembro que a minha conversão foi debaixo de um prazer tão grande, que eu já falei para vocês. Deus permitiu eu entrar num buraco escuro, num vazio, e a hora que eu entrei no mais fundo daquele buraco, onde a minha vida não fazia sentido, onde eu não me amava, onde a minha vida perdeu o brilho das coisas que eu tinha orgulho de ser e de viver, Ele mostrou o quanto Ele me amava, e Ele me deu um banho de prazer nesse amor. Eu fui mergulhado num prazer de amor, e meu coração teve um desejo: eu quero correr atrás disso, eu quero correr atrás disso que me tocou. Ele me deu um abraço forte no dia que eu entreguei a vida para Ele, e eu falei: eu quero correr atrás disso. E assim foi o pega-pega. E eu entendo que muitas vezes Ele me tocou de novo e eu não corri atrás dele. E muitas vezes Ele me perdoou de novo e eu não corri atrás dele. E muitas vezes Ele mostrou o quanto Ele me amava e eu não corri atrás dele. Mas eu preciso entender que Ele está me chamando todos os dias para um pega-pega. Ele está te chamando todos os dias para um pega-pega. O apóstolo Paulo ficou tão maluco que ele falou assim: eu quero ganhar Cristo. Meu Deus, se alguém fala que quer ganhar Cristo, a gente imagina um pecador, uma pessoa vazia. O apóstolo Paulo, o cara cheio do Espírito Santo, o cara que foi levado ao terceiro céu, ele fala: eu quero ganhar Cristo, eu quero ganhar Cristo e ser achado nele. Eu quero estar dentro dele.
Eu quero ser mergulhado nele, eu quero ser achado nele. Não pela meus esforços, não pela justiça da lei, mas pela fé nesse Jesus maravilhoso, nessa fé num relacionamento com Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero ser achado nele. E ele fala mais ainda, e eu quero conhecê-lo. Meu Deus, versículo 10, o apóstolo Paulo fala que quer conhecer Jesus. Se o apóstolo Paulo precisava conhecer Jesus, imagino eu, imagina você. Ele estava desesperado, ele falou, eu quero conhecer Jesus. E ele fala no versículo 10, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Isso é legal. Eu quero conhecer essa vida sobrenatural, essa vida na fé, essa vida nas promessas, essa autoridade do nome dele, o poder da ressurreição, da herança, dos dons do Espírito, daquilo que vai fluir, da minha vida de fé, de ousadia, que vai mudar realidades. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, essa vida poderosa, sobrenatural, eu quero conhecer. E isso todo mundo quer. Se eu perguntar aqui quem quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus, eu tenho certeza, se tivesse um apelo aqui, não pode fazer apelo ainda, todo mundo viria para frente. Mas olha o que ele fala também, e eu quero conhecer, eu quero fazer a comunicação com as suas aflições. Eu quero conhecer as aflições de Jesus, as suas aflições. Ai meu Deus, o apóstolo Paulo, quando caiu lá da comitiva, acho que ele bateu a cabeça, porque ele está querendo dizer o seguinte, ó, eu quero experimentar as perseguições, os sofrimentos, as calúnias, as injúrias de Jesus. Eu quero experimentar o desprezo, a rejeição de Jesus. Eu quero experimentar as aflições dele, as aflições do meu Senhor. Eu quero conhecer o poder dele e quero conhecer também as suas aflições. O apóstolo Paulo era tão maluco que Atos 20, versículo 22, 23, ele fala assim, eu estou indo para Jerusalém, constrangido, compelido pelo Espírito Santo. Eu não sei o que me vai acontecer lá. Eu só sei de uma coisa, daquilo que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, que terão prisões, aflições e perseguições. Mas ele fala no versículo 24 de Atos 20, mas em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada eu tenho minha vida preciosa para mim mesmo. O Espírito Santo mostrava para Paulo, sabe o que? Paulo, você vai entrar em Listra, eles vão te apedrejar. Paulo, você vai entrar em Filipos, você vai ser açoitado com varas. Vão te dar, toda a cidade vai te dar uma surra de pau, de paulada. E sabe o que ele fazia? Ele falava, eu estou indo, porque eu quero também experimentar as aflições do meu Senhor. O profeta Ágabo falou para Paulo, pegou uma cinta e amarrou os pés dele e falou, este homem, se for para Jerusalém, vai ser amarrado, vai ser preso. E os judeus de Jerusalém queriam matar Paulo. E o profeta falou, se você for para Jerusalém, você vai ser preso lá e amarrado. E Paulo estava indo para Jerusalém. Aí sabe o que Paulo falou? Seja feita a vontade do Senhor. Paulo queria também as aflições de Jesus. E ele fala também, o que ele queria mais? E eu quero me conformar com a sua morte. Eu quero o poder da ressurreição. Eu quero as aflições do meu Senhor. E eu quero me igualar à cruz. Eu quero me igualar à sua morte. Porque a morte, Jesus estava ali, se entregando pelos pecados, vencendo o pecado. A cruz foi onde o Cordeiro de Deus tirou o pecado, porque ele venceu o pecado na cruz. E quando o apóstolo Paulo fala assim, eu quero me igualar, ser semelhante ao meu Senhor na sua morte, ele está falando, eu quero vencer o pecado.
Eu quero vencer o pecado como meu Senhor venceu. Eu quero ter uma vida santa como meu Senhor teve. Eu quero que no mais profundo do meu coração, nas minhas intenções, minhas motivações, que eu esteja aos pés do Senhor com uma vida santa, porque eu quero ser semelhante à sua morte. Eu quero conhecer o meu Senhor. Eu quero conquistar aquilo que eu fui conquistado. Eu quero tocar aquilo que eu fui tocado. Eu quero abraçar aquele que me abraçou. Eu quero beijar aquele que me beijou. Eu quero amar aquele que me amou. Eu quero correr atrás daquele que me alcançou. Eu prossigo. A palavra prossigo no grego, ela tem um significado figurado de uma maratona, onde faltam 100 metros para chegar no ponto de chegada. E onde o maratonista, o atleta, dá tudo o que tem para chegar na melhor posição. E quando eu falo eu prossigo, ele está falando, eu corro com toda a minha força para alcançar aquilo que me alcançou no pega-pega de Jesus. O Hebreus 12 vai falar um pouquinho do pega-pega, se você quiser abrir. Hebreus 12, versículo 1 e 2 fala assim: portanto, nós também, que estamos odiados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. Quero que você preste atenção. Tem uma palavra que se repete 2 vezes aqui: carreira que nos está proposta. Daí fala de Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Aqui fala que nós temos uma carreira, nós temos uma caminhada cristã, nós temos um propósito, um projeto e um processo de cada dia e de uma missão aqui na terra. E aqui o autor de Hebreus fala: corra com perseverança essa carreira que lhe está proposta, olhando para o autor e consumador da sua fé. O nosso alvo dessa carreira é enxergar Jesus, é ver a sua beleza, é ver os seus atributos, é conhecer seu coração. Mas fala que essa carreira nos é proposta. Nos é proposta. E quando eu entendo aqui que é algo que foi proposto, a palavra grega é prokeimai. Prokeimai fala de algo que é colocado diante dos olhos, algo que é sugerido, algo que é apresentado, algo que fala para você, está acessível. Mas é proposto, não é imposto. Deus não te impõe. Deus não faz que você faça as coisas. Deus não coloca cargo, obrigação, peso. Deus não te pressiona com culpa ou com medo. Deus te propõe. Deus te propõe algo tão maravilhoso, que faz com que você abra mão de todo o pecado, embaraço, que tão perto está te assediando. E pecado fala de prazer, pecado fala de coisas que agradam a carne, mas fala que nós vamos correr uma carreira com toda a perseverança que foi nos proposta, que foi colocada diante de nós. O Senhor não te obriga a nada. Ele se revela para você e fala: está aqui, ó. Tem mais. Está acessível. É para você. Vem pegar. Vem conhecer. Eu tenho mais. Vou fazer muito mais. Abra mão dessas alegrias, que eu tenho algo maior para você. Fala que Jesus também, Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, o Pai também chamou Jesus para uma carreira, chamou Jesus para uma caminhada, e Ele caminhou com perseverança,
porque o pai também propôs algo para ele, e voluntariamente, ele correu atrás de algo, e fala que aquilo que ele correu atrás era uma alegria, porque aquilo que Deus propõe não é jugo, não é sofrimento, não é tristeza, não é privação. O que Deus propõe é alegria, é prazer, é vida e abundância. O que Deus propõe é felicidade verdadeira. Felicidade verdadeira é o que Deus propõe. E fala que em troca da alegria que o Pai propôs para Jesus, Ele enfrentou a cruz, desprezou a afronta, não ligou para a oposição dos pecadores, não perdeu tempo com nada, porque Ele tinha algo a alcançar, que era o coração do Pai, numa alegria proposta. Depois da cruz, haveria uma alegria muito maior proposta para Jesus. E Ele conseguiu vencer até a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Eu quero falar que o amor do Pai que te alcançou, Ele te mostra um prazer maior. O amor de Deus hoje, que me alcançou e te alcançou, está mostrando para você um prazer maior, para você começar a correr. Para de andar que nem uma tartaruga, para de, achar que vida cristã, você tem que viver um pouco na igreja, um pouco no mundo, para de achar que você tem que ter controle, tem que ter essas coisas, tem que se apegar em algumas coisas, para de achar que para ser feliz tem que viver os prazeres do pecado, para de achar que esse mundo tem alguma coisa boa para você, para de achar isso, porque tem uma alegria muito maior proposta para você. O amor do Pai e o Evangelho verdadeiro está apresentando para você algo acessível, algo que você vai entrar e vai dar prazer, não só um prazer espiritual, mas um prazer físico, emocional, intelectual, para todo o teu ser. Mas pastor, será que isso não é um prazer só no céu? Não. 1 Coríntios 2,9 fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo nós vemos que fala de sentidos, ver, ouvir, sentir. Fala dos sentidos humanos, onde nós recebemos as informações, e fala que o que Deus tem preparado são coisas prazerosas para os olhos, para os ouvidos e para o corpo, para o interior, para a alma, para o coração. Mas parece que Deus preparou, e parece que está no futuro, que Deus preparou. Então nós pensamos, se é futuro, então Deus preparou depois da morte. Quando eu morrer, eu vou experimentar as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais entrou no coração humano. Se é para amanhã, então vai ser no arrebatamento. Se é para amanhã, então vai ser em algum momento, quem sabe, antes de eu morrer. Eu quero falar para você que o próximo versículo, versículo 10, não está no futuro, está no presente. E fala assim no versículo 10, no próximo versículo: Deus nos revela essas coisas no presente. Deus, Ele manifesta essas coisas no presente. Deus, Ele nos dá essas coisas no presente, pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele dá essas coisas. Que coisas? Aquilo que traz alegria aos sentidos, aquilo que traz alegria aos olhos, aos ouvidos, à percepção do tato, do coração e da alma. Deus traz essas alegrias no presente pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele penetra tudo, até as profundezas de Deus. Meus irmãos, quando fala de profundezas de Deus, a gente imagina aquele versículo de Abacuque 2,14. Fala que é o conhecimento da glória de Deus, vai encher a terra, como as águas que cobrem o mar, como os oceanos que tem que cobre um terço de toda a nossa terra. Assim, o conhecimento da glória de Deus vai encher a terra.
E ele faz um comparativo com o mar, com os oceanos. Eu quero falar para você que a gente experimenta só a beiradinha da água. E Deus está falando, vem. O Espírito Santo hoje quer te levar às águas profundas. O Espírito Santo hoje penetra nas profundezas. O Espírito Santo hoje quer levar às profundezas de prazer, porque o conhecimento da glória de Deus nos dá prazer. E Ele quer te levar para esse lugar de prazer, de vida, de alegria, de sentido, de significado. Mas o que Ele quer que você faça é isso. Senhor, que eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão. Pela excelência do conhecimento da glória de Deus. Porque minha vida agora é correr atrás do alvo. Conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Minha vida agora é entrar nele, me perder nele. Como Moisés entrou na nuvem, ficou perdido dentro da nuvem da presença de Deus. Nós temos que entrar nele e ser achado dentro dele, e se perder dentro dele, e querer ser embriagado nele, e querer mergulhar nas profundezas dele, para que ele te tome, para que ele te envolva, para que ele te preencha, para que ele te cure, para que ele te levante. Que você queira conhecer o poder da sua ressurreição, que você queira até sofrer as dores de Jesus com alegria, que você queira também se assemelhar à cruz, crucificando a sua carne e as suas paixões, se unindo a Cristo na cruz, falando, Senhor, não vou ter uma vida no pecado. O pecado vai ser um acidente que eu não quero, um acidente que eu luto contra, um acidente que eu pago um preço diante do Senhor, para não pecar. Senhor, quando eu pecar, eu vou ter a dor de ter te ferido, porque eu quero me unir à sua morte, eu quero conhecer aquilo que o Senhor fez na cruz, e eu vou crucificar a minha carne e as minhas paixões, porque eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. É o pega-pega que você está correndo atrás. Jeremias 29, para nós terminarmos, o Senhor se revela dizendo, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus se revela e Ele apresenta um projeto para mim e para você. Ele se revela e apresenta que Ele é bom. Tem um projeto de paz, tem um projeto de amor para você. Tenho cura para você. Daí fala, então, no versículo 12. Então, no versículo 12 de Jeremias 29. Passareis a orar a mim, e me invocarás, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós de novo, e mudarei a vossa sorte. Oh, glória! Deus chega e fala, eu tenho algo para você. Aí você começa a orar. Aí Ele fala assim, o que eu tenho é bom. Aí você começa a buscar. Buscar-me-eis, me achareis. Mas daí você começa a buscá-lo de todo o coração. Daí Ele se revela para você. Ele muda a tua sorte. É o pega-pega do céu. Ele te toca para você correr atrás dele. Não seja alguém omisso, não seja alguém ingrato, não seja alguém procrastinador, não seja alguém que faz um pouco caso daquilo que Deus tem feito. Se você veio nesse culto hoje, é porque você sabe que Deus te ama, e Ele revelou isso em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que você tem feito com a revelação do amor de Deus? O que você tem feito com as experiências que Ele tem te dado? O que você tem feito com os toques maravilhosos do céu? Para de ficar na tristeza, para de ser vítima, para de ser uma pessoa gananciosa, ou filho mimado, a filha mimada, quer mais, mas não faz nada. E quando Deus não faz, vai ficar bravo com Deus. Ele te tocou, meu irmão, para você ser apaixonado por Ele. Ele mostrou que te amava quando você estava perdido, para você ser apaixonado por Ele, para você correr atrás dele. Não importa o preço, Senhor, daquilo que era meu, era um perfume caro que eu tinha, eu quebro, porque tua presença vale mais.
Não importa o preço daquilo que eu tenho que quebrar aos teus pés, eu me lanço aos teus pés. Nossa canção não pode ser uma canção farisaica, hipócrita. Nós temos que falar: Senhor, o que eu tiver que quebrar eu quebro, o que tiver que perder eu perco, mas eu quero a tua presença. Eu sou apaixonado pela tua presença. Eu vou entrar no pega-pega dos céus. Eu vou entrar nesse lugar de prazer, porque aquilo que minha alma busca, eu só vou encontrar no Senhor, na revelação do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque em pé, queridos. Se alguém puder apagar a luz para nós. Deus não te obriga a caminhar. Deus não te obriga nem a ir atrás dele. Deus não te obriga a nada. A carreira é proposta. A única coisa que ele faz, ele mostra quem ele é para você em frações, em porções. Pode ser que a porção que você experimentou foi pequena, mas ele tem porções maiores. Pode ser que você nunca experimentou uma porção dele, e está aqui como alguém que fala assim: eu preciso experimentar. Porque o apóstolo Paulo não foi um herói, não foi um cara diferente de mim e de você. O apóstolo Paulo não foi um cara aventureiro, não. O apóstolo Paulo foi um cara que quando foi tocado respondeu, que quando foi chamado respondeu, que quando sentiu o amor de Deus respondeu. Se você responder, você vai ser o apóstolo Paulo desses dias. Se você responder para Deus, você vai ser o apóstolo Paulo desses dias. Porque o apóstolo Paulo, diz a palavra que até o lenço dele curava, libertava, expulsava demônios, curava enfermos. O apóstolo Paulo, ele falava: eu quero encontrar vocês, Romanos 1:11, que quando eu chegar aí em Roma, eu vou transferir para vocês, vou comunicar para vocês dons espirituais. O apóstolo Paulo falava: a minha palavra não é a palavra de sabedoria humana, mas eu quero estar aí com vocês em Coríntios para demonstrar o Espírito Santo e o poder de Deus. O apóstolo Paulo carregava Jesus, ele carregava a graça, o amor e o poder de Deus. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, ele abriu mão de muitas coisas para entrar nesse lugar. Quero que você feche os teus olhos agora. Deus, ele quer trazer alegria para o teu coração. Deus mostrava pessoas aqui que ainda têm vivido uma vida onde você não encontrou ainda o prazer da vida. Deus me fala de pessoas que dizem assim: será que eu vou ser feliz um dia? Deus me traz pessoas que acham que vida cristã ainda é um lugar e uma experiência que não vale a pena. Por isso que você está na igreja e também gosta das coisas do mundo, porque você não acha Jesus suficiente, você não crê que Ele é suficiente, porque aquilo que você acreditava do Evangelho é que o Evangelho te castrava, te tolia, te roubava. O Evangelho não te rouba, o Evangelho te dá vida. O Evangelho não traz tristeza, o Evangelho traz alegria. Até teus sentidos carnais vão experimentar prazeres, vão experimentar delícias, vão ter de novo o lugar do Éden, porque Jesus veio resgatar o Éden para a humanidade. O Éden era um jardim de delícias, Ele quer devolver o Éden, mas o Éden, para ser um jardim de delícias, primeiro foi um lugar de intimidade. Se você hoje tem vontade de experimentar alegrias maiores, o Jesus está te chamando para uma brincadeira de pega-pega. Ele está te chamando para um tempo de pega-pega. Se você quer experimentar alegrias maiores, Ele está te chamando para um tempo de pega-pega. O teu coração vai viver e vai sentir aquilo que não entrou no coração dos homens, o que não subiu no coração dos homens.
Deus tem preparado para você. Teus olhos vão ver, teus ouvidos vão ouvir, teu coração vai sentir, teu corpo vai sentir, tua alma vai sentir, teu intelecto vai sentir, porque Deus preparou para você. E Deus está querendo te conduzir pelo Espírito Santo nas profundezas. Sai da margem, sai apenas do lugar raso, sai da superfície. Deus te chama para as profundezas. Feche os teus olhos agora. Tem profundezas do amor de Deus, profundezas da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem profundezas de alegria, profundezas de experiência, profundezas. E eu quero esse contato maior, eu quero essa colisão, eu quero esse impacto que vai fazer com que eu prossiga para conquistar o que me conquista, prossiga para abraçar o que me abraça. Jesus de Nazaré. Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca. Quero que você ore agora pedindo para o Senhor: Deus, eu quero entrar nesse ciclo de pega-pega, nesse ciclo viciante. Eu quero abrir mão de coisas para entrar, para ser achado nele, para ganhar a Cristo, para encontrar a Cristo, para conhecer a Cristo, para experimentar Cristo, para viver Cristo, para sentir Cristo. Eu quero abrir mão de coisas. Eu quero entrar nesse processo de entender que a minha vida é correr para o alvo, é correr uma carreira que está proposta, que é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da minha fé. Jesus de Nazaré. Ore agora, enquanto o louvor vai estar adorando o Senhor. Ore agora, no nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
é o mais belo entre milhares e milhares. Desperte o nosso coração. Deus, eu oro para que o Senhor desperte fome e sede. Eu oro Efésios 1 sobre nós. Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus Cristo naquela cruz. Pai, eu oro para que, assim como o pastor Kleber orou, eu peço para que nessa noite haja um despertar no nosso coração. Haja um desespero em buscar a Tua face, em buscar o conhecimento de Jesus Cristo. Espírito Santo, restaura no nosso coração o primeiro mandamento, que é buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de todo o espírito. Pai, com toda a força, eu oro para que o Senhor nos atrai para o lugar secreto. Eu oro para que, assim como a Tua palavra diz em Mateus 6, que o Teu próprio Espírito, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, nos leve ao lugar secreto, nos leve a fechar a porta do nosso quarto e buscar o conhecimento profundo de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fascine os nossos olhos com Tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor traga o desespero, traga uma urgência no nosso coração, em conhecer o Teu coração e ser fascinado pelo Senhor. Pai, eu creio e eu profetizo que nessa noite o Senhor está nos levantando como homens, mulheres, apaixonados pelo lugar secreto, fascinados pelos Teus olhos. Pai, nós teremos prazer de fechar a porta do nosso quarto. Nós teremos prazer de estar diante da Tua palavra, sendo confrontado, sendo lapidado, mas sendo fascinado pela beleza de Jesus Cristo. Pai, eu oro para que nessa noite, aquilo que o Senhor revelou, que o Senhor não revelou a olhos humanos nenhum, a profetas nenhum, que ouvidos nenhum ainda ouviu, nos revela, nos revela. Esse é o clamor essa noite. Nós não queremos nada mais do que ser fascinado pela Tua palavra, porque é nesse lugar que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por isso restaura o prazer de estar na Tua presença, restaura a fome, restaura a sede. Jesus, um lugar de buscar a Tua presença, um lugar de oração, não é lugar de pagar preço, mas é lugar de desejo, é lugar de deleite, é lugar de ser fascinado. Por isso eu oro por mim, eu oro por cada um que está aqui. Nos fascina na Tua palavra, nos fascina pela Tua presença. Nós queremos Te conhecer, em nome de Jesus. Os meus olhos, Sim, Deus, há muito mais. ver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Nos enche essa noite com Tua beleza, Deus. Há muito mais para ser revelado, há muito mais para ser revelado. Fascina os meus olhos, Fascina o nosso homem interior. Há de haver algo Sim, Jesus, há muito mais. Enche os meus sentidos de beleza.